você falou em 14 secretarias. De que maneira que foi montado e qual que é o papel de cada uma dessas secretarias? Olha, quando o governo começou, o processo que a gente fez internamente primeiro foi pedir a cada secretaria que pudesse identificar nas suas ações no que podia contribuir dentro das metas, o que poderia destacar com relação à primeira infância. Já foi uma experiência bem interessante, porque de certa maneira a gente pôs o governo para pensar o tema, né? E aí, quando a gente formou o comitê gestor, a gente trouxe aquelas que teriam ações mais evidentemente. Por exemplo, a Secretaria de Governo, porque é a qual a gente se vincula. Então, educação, saúde, assistência social, esporte, cultura. Aí entrou igualdade racial, mulheres, direitos humanos, porque direitos humanos também é onde foi criada a coordenação da criança e do adolescente. Que não existia nem a Secretaria de Direitos Humanos e nem a coordenação da criança e do adolescente. Mas nós temos o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e nós não tínhamos uma área de governo para rebater e fazer a articulação política, isso foi criado. Então essas foram as secretarias que entraram, mas o que foi interessante é que depois que o governo começou e a gente algumas coisas já foram sendo planejadas de acordo com o programa de metas e outras a gente foi identificando e elaborando em contato com os territórios ou em contato com as próprias secretarias, com áreas de governo que se envolveram, se engajaram. No caso da primeira infância, e que tipo de estudo que vocês basearam e quais as conclusões principais? Eu acho que o que foi mais importante para nós foi trazer para a base do filme muita credibilidade. Então, a gente correu atrás dos especialistas, que são aqueles que dão palestras no mundo inteiro, que já escreveram todos os livros que as pessoas que estão na faculdade estudam. Não foi fácil a agenda deles, mas a nossa ideia era trazer um filme para ficar, um filme referência à primeira infância, um filme aula inaugural, não um filme datado de denúncia, de negligência contra a criança só, e falar das creches que não estão bem, não, era um filme assim, do mundo ideal, um filme inspiracional. Então, o nosso intuito foi fazer um filme para ficar. O livro que as nossas mães leram, de repente, é o filme que as pessoas vão ver agora. Todo mundo tá grávido, todo mundo tem filho, mas de repente o filme, ele foi crescendo enquanto a gente estava fazendo ele. Porque a gente percebeu que falar de primeira infância é falar de humanidade, é falar de sociedade, é um momento estratégico de você alimentar uma nova categoria de ser. É um lugar de lançar novos traços culturais. Nem a gente, né? A gente estava fazendo pesquisa, a gente tinha essa noção, a gente foi crescendo com o filme e fazendo o filme. No início da gestão, fez um mergulho, né, assim, no tema, nas políticas, dentro do país, fora do país, para aprender com as experiências que já existem, né. E eu tive a oportunidade de estar em Harvard, depois estar em Yale, e tem um pesquisador, que é o professor Charles Nelson, inclusive ele escreve um dos capítulos no nosso livro agora de São Paulo Carinhosa, está escrito por ele. E ele tem uma linha de estudo que ele desenvolveu na Romênia com as crianças que foram institucionalizadas, né, com política pública, e ele tem um estudo comparado com crianças institucionalizadas, crianças que tiveram suas próprias famílias e crianças que em diferentes momentos do desenvolvimento foram adotadas ou acolhidas por famílias acolhedoras. Mais de 100 mil crianças foram lançadas em instituições depois da Segunda Guerra Mundial, e a pessoa que desenvolveu essa pesquisa chama Charles Nelson, e ele esteve aqui no Alana, eu tive a oportunidade de entrevistar ele para esse projeto, e o que ele contou foi que as crianças nasciam saudáveis, totalmente, mas como elas não criadas na base do hospitalismo, sem afeto, sem abraço, sem olho no olho, sem permanência de um adulto, sem alguém olhar para eles no olho e passar pelo olhar que o mundo é bom, que o mundo é amigável, que vale a pena viver, essas crianças, em algum momento da vida, desenvolviam algum tipo de deficiência mental. As crianças institucionalizadas, naquele aspecto de ser em série, né, de você ter um cuidado muito uniformizado, sem tratar a criança na sua individualidade, sem estimular, essas crianças têm um déficit imenso, no crescimento físico, na questão do eletroencefalograma, você olhando comparativamente os exames, é uma diferença impressionante. Porque daí, para acessar esse exemplo, teve anos, tá ali, mas como entrar ali de novo e ressignificar eles?
Né? É onde forma a base, né? Como se fosse a base de uma casa, ela fica estruturando ali. E depois, se você está no último andar e você quer atingir essa base, que é uma base frágil, você tem que percorrer todos os outros andares para chegar ali. E é um percurso difícil, né? Passou-se uma vida inteira. Então, o lugar mais eficiente de você investir numa criança, numa sociedade, é na primeira infância. A gente entrevistou um prêmio Nobel da Economia, James Heckman, e eu falei, mas por que primeira infância? Por que bebês? Por que seu estudo foi esse, né? E ele falou porque ele já tinha feito em várias outras faixas etárias, e a mais eficiente, a que deu mais resultado, foi quando ele ia mais para baixo na faixa etária.